Olá, eu sou a Nath Vitorino. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a dança dentro da Palavra de Deus, dois aspectos dela apenas. E eu vou começar falando dentro do Salmo 150. A gente sabe que o Salmo 150 é um manual, como Deus deve ser louvado, em sua grandeza, em sua excelência. No versículo 4 tem dizendo, louvai-o com danças. Então, o primeiro aspecto da dança dentro da Palavra de Deus é que ela é uma expressão de louvor. A dança é a expressão física dessa rendição a Deus, né? Dessa condição de alegria diante da presença de Deus, né? Então, é se liberar de energia, de vitalidade, é a nossa forma de demonstração pública de alegria na presença de Deus. Então a dança, sim, ela deve ser feita através de nós, como corpo de Cristo, em tributo a Ele de louvor. O segundo aspecto, eu quero ler em Jeremias 31:13, que diz o seguinte: então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Então, o segundo caráter bíblico que a dança tem é o profético. Repare que as moças dançarão de alegria, os jovens e os velhos, e aí que vem a questão da mudança de estado. Transformarei o seu lamento em júbilo, a sua tristeza em alegria. Então, repare que não tem uma condição inversa. Primeiro, eles são transformados de condição, né, de tristeza para alegria, de pranto para júbilo, para depois eles dançarem. Não, eles dançam antes, e a segunda parte fala dessa mudança de estado, mudança de condição. Então, o profético também é um caráter bíblico da dança. E aí que eu quero falar a respeito da diferença da dança dentro das igrejas ou até fora das igrejas, que seja com o intuito, com o propósito de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, né, gerar vida nos ambientes que a gente está ministrando, da dança que é feita para outros propósitos. A diferença está justamente no entendimento espiritual pela qual a dança deve ser feita, né, como ministração. Então, o entendimento espiritual, a clareza espiritual do propósito da dança faz toda a diferença, toda a diferença. Porque se você não tivesse entendimento a respeito do qual eu fui chamado para isso, o Senhor quer me usar dentro da dança para ministrar vidas, amém. Eu tenho esse entendimento, glória a Deus. O que eu posso fazer? Além de me aprofundar na palavra, né? Além de viver uma vida em santidade, viver um cristianismo verdadeiro, né? Eu tenho que entender que o profético parte de mim. Eu sou o profeta, eu sou a profeta. Não são os instrumentos que eu uso, não são as vestes que eu uso, não são as 1001 coisas que eu posso usar de ferramentas visuais para fluir o profético. Não é isso. É em mim, através de mim, através de você. Em você, o profético é gerado no ambiente. A palavra de Deus fala que Ele é a água viva, né? Ele que vai matar a sede, Ele que vai transformar os ambientes desérticos em ambientes frutíferos. É Ele que é a essência dessa adoração, que gera mudança, que gera vida. E na palavra de Deus fala que fluirá de nós essa água,
né? Nós seremos canais, né, para essa transformação. Então, precisamos entender que a nossa dança, ela precisa ter efeito e não apenas ser enfeite. A dança, ela precisa fazer diferença e não entreter. É muito diferente, porque entretenimento você pode assistir em teatros, né? Você pode assistir em outros ambientes e sair com os olhos cheios, né? Alegres, porque viu uma arte boa, uma arte bem feita. Mas dentro da ministração, que é outra coisa, não é apenas visualmente entreter, é ministrar. Quando a gente se preocupa em ministrar, a gente se preocupa em transferir algo do céu para as pessoas, transferir algo do Senhor, do Espírito que está ministrando naquele momento às pessoas. E a transferência, ela tem dois sentidos. Ela pode ser uma transferência benéfica, como também pode ser uma transferência maléfica. Porque se nós não estivermos na raiz, se nós não estivermos da fonte que é Jesus, a gente vai transferir outras coisas estranhas, né? Outras coisas que não são da parte do Senhor, e acaba sendo uma transferência maléfica, uma transferência que, ao contrário de gerar vida, pode gerar morte, pode gerar divisão, pode gerar ciúmes, pode gerar muitos problemas, muitos problemas que acabam atrapalhando mais do que sendo uma contribuição ao reino de Deus. Então, nossa preocupação com a dança nas igrejas deve partir do entendimento espiritual do porquê fomos chamados, para que fomos chamados e para quem fomos chamados. Fomos chamados por quê? Porque nós somos amados do Pai. Nós somos amados pelo Pai. Ele nos ama e nos chamou para a sua luz, para uma mudança de estado. Por quem? Pelo próprio Criador. Nós somos chamados por Deus, o Senhor de todas as coisas, o Senhor o Senhor que tem o poder sobre tudo. Ele é o nosso capacitador maior, é Ele que nos capacita, é Ele que nos forja, é Ele que cuida das nossas vidas e nos traz força para as batalhas, é Ele. E para quem? Para as pessoas, para os povos, para os ambientes que estão precisando de mudança de estado, para aquelas situações em que o Senhor deve ser levado ali naquele lugar e deve gerar vida. Então nós devemos ser esses instrumentos de vida, e a dança, o movimento é vida. O movimento gera no ambiente uma demonstração de liberdade, de que o Senhor ele age em liberdade, de que nós somos livres do inferno, livres das condições de escravidão de Satanás. Então a dança ela traz essa de forma visível, de forma clara para todos os olhos, inclusive aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor e não conseguem discernir no Espírito. É para todos os olhos verem a liberdade que o Senhor traz na condição de filhos, na condição de não mais criatura, mas passar a ter essa autoridade de filhos. Isso é muito lindo de se viver. E a gente precisa entender essa plenitude da dança, o que a dança pode gerar, o que a dança pode causar, pode fazer nos ambientes e acabar atraindo essa forma de dança e exercendo essa autoridade e transformando ambientes, transformando sim condições de vida, de morte, em condição de vida, em condição de fertilidade. É uma condição onde havia tristeza e pranto, em condição de alegria, de júbilo. Esse é o nosso papel, o nosso propósito em dançar para o reino. E nós não podemos perder isso. Não podemos perder isso. A dança não pode mais ser somente efeito de culto. Ela precisa ir além, ela precisa ter efeito. E um efeito que não seja
só nos olhos de quem tem o discernimento do Espírito, mas para todos os olhos verem o poder e a glória de Deus manifesta em nós enquanto dançamos. Vidas sendo tocadas pela manifestação da nossa dança, do nosso tributo de liberdade ao Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo, entende? Então, espero que esse vídeo contribua, te incentive a buscar mais o Senhor, a ler mais a Bíblia, a se aprofundar mais no Senhor, entender o porquê o Senhor quer que você faça as coisas para o reino e tomar posse daquilo que Ele te deu como estratégia, como autoridade, aquilo que Ele lhe deu para você gerar isso aqui na terra enquanto você tem vida, né? E fazer diferença. Amém? Então eu espero que essa palavra contribua e te incentive. E estude dança, porque se você não tem o técnico, você vai ficar, sim, com uma parte em aberto. E a gente precisa andar com excelência. E a excelência é técnica e unção, unção e técnica. Existir esses dois pilarzinhos assim, ó, tem que andar juntinho, porque assim vai fazer muito, muito além do que você já faz na casa do Senhor. Você pode ir muito além disso. Eu espero que você mergulhe em águas mais profundas dentro da dança na sua igreja local. Então, um cheiro e até as próximas aventuras. E que o Senhor te abençoe, toda a equipe, toda a sua igreja local. Que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus. E até mais.